Bom dia, alegre morador de Magnistão do Sul. Tudo bem com vocês? Como foi a sua noite? Como foi o seu dia ontem? Todo mundo com um sorriso de orelha a orelha? Eu aqui, da minha humilde opinião, só posso garantir uma coisa para vocês. Alexandre de Moraes foi só o começo. E essa história do Alexandre de Moraes ser só o começo foi garantido por um congressista americano, enquanto ontem o porta-voz do governo americano listou a maioria dos principais cremes do ovo que tudo vê. Gente, a vergonha é internacional mesmo. Para esquentar ainda mais essa panela, apareceu Cerimedo e Talhaferro dizendo que vai meter a mão nessa cumbuca e vai falar como se não houvesse amanhã. E eu aqui fico dizendo, fala Cerimedo, fala Talhaferro. Só espero que eu tenha liberdade para replicar aqui e dar muito eco à voz de vocês. No programa de hoje eu também vou abordar a grande manchete que veiculou ontem, fez um charceiro nas redes sociais dizendo que a última pesquisa Quest disse que a maioria dos brasileiros rejeitaram as sanções contra Alexandre de Moraes. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou consultar você também, que vai ser super importante. E tem um momento de ouro aqui com a gente que eu destaquei um corte do Ricardo Ventura. Não minta para ele, porque senão você está enrolado, meu amigo. Eu disse ontem que na declaração que Barroso fez a respeito, da sanção contra Alexandre de Moraes, falando por todo o STF, dizendo que não queria escalar, eu disse aqui para vocês que a sensação que eu tinha é que o cara estava arrasado, estava com cara de derrotado. Mas quem sou eu na fila do pão, né? Então fica comigo até o final que você vai acompanhar o destaque que eu dei à análise não verbal de Ricardo Ventura, não só para a declaração de Barroso, mas também para o dedinho do meio muito abusado de Alexandre de Moraes lá no estádio, no jogo que ele foi ontem, e que Alan Santos disse que todo mundo ficou para ele, ó, eu tenho, você não tem, o quê? Cartão de crédito e débito. É claro que a gente vai falar de economia com, batida de martelo dos 40% de imposto, de taxa lá nos Estados Unidos, mais 10% que era o que o Brasil pagava, corrigindo a minha informação de ontem, a coisa ficou preta. No setor pesqueiro não vai ser mole não. Vamos junto comigo até o final que eu vou mostrar para você a situação que grotesca. Mas antes de ir para as nossas matérias, eu quero agradecer aos nossos apoiadores. Alex e Elder, muito obrigada. Quando eu vi o apoio de vocês, meu olho marejou de lágrima, tá? De tão necessária que foi a contribuição de vocês ontem. Muito obrigada, Deus abençoe e multiplique 100 vezes mais. Bora para as pautas, que é para isso que a gente paga a internet, a gente precisa, aproveitar até o último minuto, enquanto nós tem internet nesse país, meu Deus. Vamos lá, quero deixar um recado pedindo para você orar pelo Daniel Silveira, que está com 82% de perda de capacidade motora após a cirurgia no joelho. Gente, eu já fiz 3 cirurgias no mesmo joelho, sei exatamente o que o Daniel Silveira está passando. Se a fisioterapia não foi implementada imediatamente, ele realmente perde os movimentos e está arriscado aí a perder a sua função motora, tipo 100%. Eu tenho mais ou menos 80% da função motora, isso em decorrência de um acidente que eu sofri em 2007. Eu fiquei 1 ano de cama, o ano seguinte todo eu andei de muletas e foram muitas sessões de fisioterapia para que eu voltasse a andar de forma quase normal, Eu tenho quase que todos os movimentos, então assim, não tenho 80% dos movimentos e de funções motoras preservadas, mas 20% foi por água abaixo, isso porque eu fui absolutamente criteriosa na recuperação e na fisioterapia. Então vou pedir para vocês para orarem por Daniel Silveira e para Deus mandar um anjo, para ver se o anjo sacode a cabeça do ovo que tudo vê e muda este homem num novo homem, porque Daniel Silveira realmente precisa de tratamento especializado nesse aspecto, tá? Um outro perseguido é o Felipe Martins, que está proibido de dar entrevista, E aí todo mundo está sabendo que o Schellenberger pediu a Alexandre de Moraes que liberasse Felipe Martins logo quem para dar entrevista e logo para quem? Para o Schellenberger. Então a gente tem aí um novo embate de titãs. O professor André Marsiglia, que não dorme em serviço, ele protocolou ontem, em nome do Michael Schellenberger, um pedido de entrevista a Felipe Martins. Na petição, o professor lembra do precedente
do próprio STF que permitiu que o presidente Lula, mesmo preso, concedesse entrevistas. E a gente pode citar aqui outros grandes bandidos, criminosos que faziam parte, nem o fazem ainda, parte de lideranças de facções importantes aqui do Brasil. O professor ressaltou que impedir Felipe Martins de falar é medida inconstitucional, evidente censura prévia que se estende à imprensa e a toda a sociedade, cujo direito de informar e ser informada é sagrado, porque a maioria das pessoas não entende é que quando qualquer ministro proíbe alguém de dar entrevista, não é só a pessoa que foi impedida de dar a entrevista que está sendo censurada. Ele está sendo censurado de falar. A imprensa está censurada de fazer o seu trabalho. E nós estamos sendo censurados do direito de ouvir, de sermos informados. Então, isso é muito grave. O professor ainda pontua que os atos investigativos e processuais se encontram em fase final, não havendo razão para Moraes insistir no argumento, até então invocado, de que entrevistas causariam obstrução ou tumulto ao processo. Por falar em obstrução, tem uma notícia sobre Paulo Figueiredo que eu vou mostrar para vocês já que está sendo processado por obstrução de justiça, né? Pois é, o cara lá nos Estados Unidos, mas enfim. E aí vamos aguardar um novo resultado desse novo embate de gente grande, porque André Marcília, Michael Schellenberg e Felipe Martins, parece que o ovo que tudo vê está virando um ovo de codorna diante do poderio das pessoas que estão se unindo num único propósito, que é o quê? Se vingar de Moraes? Não, restabelecer a lei e a ordem, o império das leis e da ordem neste país. Isso é muito importante, tá? Vamos à pesquisa Quest, que deixou todo mundo estarrecido ontem, que eles disseram que a sanção de Moraes pela Lei Magnitsky é reprovada pela maioria. Então aqui, como os nossos vídeos, né, têm tido bastante alcance nos últimos dias, eu vou fazer uma pesquisa agora de bate-pronto. Vamos lá. Se você aprova a sanção contra Moraes pela Lei Magnitsky, se você aprova, se você gostou, digite 1. Se você reprova, se você faz parte aí dessa tal maioria que a Quest identificou, eu não sei aonde, digite 2. Se você aprova, digite 1. Se você reprova, digite 2. Vamos ver que resultado que dá aí nos nossos comentários, tá bom? E o Paulo Figueiredo comentou a matéria da Revista Oeste, que trouxe a seguinte manchete: sanção contra Moraes não inclui sua mulher, mas pode chegar em familiares e pode chegar em escritório. E aí o Paulo Figueiredo falou, é verdade, mas para que pressa? Se a Lei Magnitsky ainda não chegou na mulher dele. Não tem para onde fugir com o dinheiro. Vamos deixar primeiro que ele sinta a dor das sanções nele mesmo. Em seguida, o Paulo posta uma declaração do Rick McCormick, que garantiu que Alexandre de Moraes é só o primeiro. Olha só, após meses insistindo em ações, o governo Trump sancionou Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky Global, um grave violador de direitos humanos, e diz o McCormick que ele é corrupto. A justiça finalmente está sendo feita, seus aliados são os próximos. Eu vou ler de novo. Seus aliados são os próximos. Aliados a gente pode entender como subalternos, né? E aliados e familiares. Diz o McCormick que o OFAC aplicará a lei com todo vigor, e é tudo que nós conservadores queremos, que o império da lei e da ordem volte a vigorar no país, para que cada cidadão, independente do espectro político, tenha acesso à justiça, tá bom? É isso. E o Eduardo Bolsonaro, ele destacou que o porta-voz do Departamento de Estado listou os abusos de Moraes ao mundo, o modus operandi da tirania, a peça essencial do complexo industrial censura brasileira. Eu vou tirar o áudio e vou ler a legenda para os nossos amigos sexagenários que não conseguem enxergar nem de óculos, que é quase a minha situação. Vamos lá. Ele diz o seguinte, ó. Moraes é um juiz ativista que abusou de sua autoridade, engajando-se em um esforço politicamente motivado, projetado para silenciar os críticos através da emissão de ordens secretas. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aumentar não, diminuir aqui, senão vai ficar muito embolado eu lendo para vocês. Através da emissão de ordens secretas, todo mundo conhece isso, para plataformas online, incluindo empresas de mídia americana, banindo as contas de indivíduos por postar discurso político,
Moraes ainda abusou de sua posição para autorizar prisões preventivas, minar a liberdade de expressão. Ações tomadas por Moraes afetam empresas e cidadãos americanos e os Estados Unidos não toleram atores estrangeiros que abusem de nossas posições para minar a liberdade de expressão dos cidadãos americanos. Uau! Outros brasileiros podem enfrentar a mesma coisa, as mesmas sanções. E o que ele faz daqui por diante, o que ele fala daqui por diante, não é tão magnanimamente importante, magnisticamente importante. Só até aqui eu fecho com vocês. Imaginem vocês serem citados como violador dos direitos humanos, tendo cada passo sendo listado item por item para o mundo. Imaginem só. Eu não queria estar na pele do Xandão nem do Barrosão. Por quê? Embora o Barroso tenha vindo a público ontem fazer uma declaração toda comedida, dizendo que eles, imagina, não desejam escalar de forma nenhuma, o que é isso, imagina, e tal, que estava tudo bem, que eles estão fazendo parte de um processo magnânimo, que todo mundo tem direito a ampla defesa, que a PGR não sei o que, e blá, 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 blá. Eu disse a vocês ontem que, na minha humilde opinião, ele estava com cara de arrasado. Nunca vi uma postura tão derrotista como eu vi no Barroso ontem. E comentei com vocês também a presença de Alexandre de Moraes, dando aquele abusado dedinho no meio, né, sem nenhum respeito à liturgia do cargo dele, mas que a expressão deles estava de derrotado. Quem sou eu na fila do pão para falar alguma coisa em relação a isso? Mas o Ricardo Ventura é alguém. E aqui eu trouxe destaque, ele fez uma live magnífica ontem, e eu trouxe destaque para a análise não verbal que ele fez, tanto de Barroso quanto de Alexandre de Moraes. Então, pega o cafezinho, respira fundo, que nós vamos agora com o Ricardo Ventura. Não minta para ele, meu filho. Não minta que tu tá lascado. Pedir a Deus para Ricardo Ventura não me dar bane, né? Não me ministizar, que eu sou fanzoca dele. E vamos com ele, vem junto. Ação não verbal do ministro Barroso, comentando justamente da lei aplicada, sancionada, Magnitsky, contra Alexandre de Moraes. É uma nota tão sóbria quanto possível. Aqui ele está comentando sobre a nota pública e oficial do STF em relação ao que aconteceu com um dos ministros, e me parece que vai receber mais, até porque 8 ministros tiveram os vistos cassados. Isso é muito grave, o mundo está vendo isso. E agora um recebe a Magnitsky, que é muito forte. E estão dizendo que muito provavelmente outros vão receber também. E ele está dizendo que não, estamos fazendo o que deveria ser feito. Essa é o que diz a nota. Vamos lá. Essa preocupação não é escalar. Então, assim, a gente está percebendo que houve uma mudança muito de tom e fisionomia. Você tinha até na Globo News, os ministros tirando sarro disso, mandando WhatsApp para jornalista. Isso já é uma conduta que muitos juristas acham que não é conduta de qualquer juiz de Supremo Tribunal de qualquer parte do mundo. Você começar a ter interações com jornalistas, ficar dando entrevistas, se colocando em assuntos públicos e do povo, porque quem faz isso é o legislativo, ou seja, deputados e senadores, e ele tirando barato, rindo, mandando emoji, segundo a Daniela Lima lá da Globo, que ela disse que tem um contato direto com os ministros. Posso ler aqui a mensagem que eu coloquei com o Supremo? Ai, gente, desculpa, 10h30 da manhã, a Zambelli fugiu, ministro. Você me informou? Aí às 11h25 o ministro responde, pois é, mas se tivesse preventiva, iam dizer que é ditadura. Aí eu falei, mas isso ela está dizendo de todo jeito. Troca emoji, e aí, está tudo sob controle, não sabemos de quem. Ai, o ministro me mandou essa figurinha muito rápido. Só um minutinho, pessoal. O alarme do remedinho do meu neto. Tudo resolvido? Vamos voltar aqui. Vocês devem estar percebendo que, por exemplo, a fala da Daniela Lima está muito acelerada. Por quê? Porque eu tive que acelerar um pouquinho o vídeo do Ricardo Ventura para a gente não tomar ban. E aí ele já havia acelerado a fala da Daniela Lima, tá? Então tenham paciência que é assim mesmo. Esse negócio de figurinhas, porque as fontes elas surpreendem quando elas mostram as situações sob controle. Vou avançar um pouquinho. E aí, vou te ensinar mais de 4 mil Claro palavras que em nós italiano temos em um minuto. anúncios. Primeiro, óbvio. quando uma palavra termina em tão É uma porcaria. aí você Segura percebe aí. que isso aqui, é preocupação e tristeza, tensionamento das pálpebras, as sobrancelhas focando mais ao centro e a boquinha caída aqui nas laterais. Vamos lá. Conflito, antes pelo Olha isso, ó. contrário, acho que o conflito faz mal. O conflito faz mal, teve uma piscada a mais ali, ou seja, o fluxo de piscada aumentou, botou uma língua para fora, ou seja, ele não acredita que o conflito não acontecerá, ok? Sobrancelhas arqueadas ao centro para cima, medo e aqui incongruência. Medo, incongruência, tristeza, é ou não é o que eu disse para vocês ontem? Que Barroso estava derrotado. Vamos lá. Para o país, tanto é uma nota que esclarece que o Supremo... É uma nota que esclarece que o Supremo, e a gente vê um não aqui, ó, um micronão, atenção, ó. Aqui a gente tem um micronão, tá vendo? Ó, aqui um micronão. Por quê? Porque ele, talvez, inconscientemente, sabe que aquela nota não diz muita coisa sobre o que deveria responder. Temos um micronão aqui. O Supremo cumpriu o seu...
Aquela nota não diz muita coisa do que deveria dizer da verdade. Isso é fala minha, tá? Cumpriu, quando ele falou cumpriu, vocês devem ter visto aqui, teve um tremidinha de boca, ó. Quando, ó, tá vendo? Aqui teve quase que um agregador de tempo. Cumpriu o seu papel dentro da Constituição e das leis. Aí, de novo, fecha os olhos de forma mais contundente quando fala que cumpriu o seu papel dentro da Constituição e das leis e mete de novo a língua para fora. Vamos lá. Com o devido processo legal, todos têm o direito de defesa. E aí vai para um assunto satélite, tipo, todos têm direito de defesa. Sim, mas as pessoas estão questionando a partir de qual instância? Como o Lula teve, foi para a primeira instância, segunda instância, porque o Lula teve exatamente esse rito, né? Primeira instância, segunda instância, terceira instância, e parece que foi até referendado pelo Supremo. Vamos lá. E, portanto, é apenas uma justificação. Opa, é apenas uma justificação e meteu os dois ombros aqui para cima. Aqui a gente sabe que essa afirmação, inclusive olhando muito contundentemente para a repórter, aqui tem alguma incongruência nessa afirmação. Vamos lá? Então, para o mundo, De novo, para o mundo, aqui, duas mexidas involuntárias desse lado aqui. entender que nós estamos fazendo um julgamento público, transparente, dentro Meteu a língua para fora de novo. Gestos apaziguadores, o inconsciente dele não acredita muito nessas afirmações. Lembrando, para qualquer tipo de retaliação, porque hoje no Brasil a gente está preocupado, se não há retaliação. Então, para quem estiver assistindo esse vídeo, eu estou fazendo uma análise técnica da linguagem não verbal, da linguagem corporal, da linguagem universal, da linguagem silenciosa de uma pessoa, ok? Independente se é o Zezinho da esquina, se é um assassino, se é um pedó, blá, 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 se é um traidor, se é alguém que está nas páginas de fofoca, eu estou analisando uma pessoa, um vídeo. Se eu estiver fazendo alguma coisa fora da lei, porque a gente não sabe mais, me avisem antes, ok? Eu creio que não, mas a gente está assim agora, a gente não sabe. Então eu creio que não. Estou analisando aquilo que está sendo público, aquilo que foi colocado nos jornais, aquilo que foi colocado nas emissoras, no caso aqui, eu nem sei quem que é, ó, na Globo News, eu estou analisando o material que foi cedido para a Globo News, ok? Vamos lá. da mais absoluta legalidade por padrões internacionais, Padrões internacionais, meteu aqui um ombrinho, meteu a língua para fora de novo. de uma denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral da Esses nãos é diferente daquele, tá? Porque esse aqui são inúmeros, qualquer país. Então, toma cuidado, porque não é qualquer não que é não. Aqui é inúmeros, tal. O que pega mais aqui é o ombro, é a língua, é esse olhar que a gente vê aqui, ó, queda da parte superior das pálpebras, tensionamento aqui do meio. É isso que pega, puxando um pouco mais para baixo a boca. É isso que pega mais do que o não. As mexidas, né, do ombro de forma involuntária. E agora um assunto satélite, dizendo o seguinte: nós só fizemos porque a PGR que pediu. Então a gente foi provocado pela PGR, então vai cobrar da PGR. Porque a PGR que disse que havia elementos suficientes para abrir um inquérito. Então, e por aí vai. Agora, eu vou avançar um pouquinho até a análise dele do Xandão mostrando o dedo sem nenhuma ética nem nenhuma liturgia do cargo. Segura aí. Chegamos lá, vamos ver se eu consigo. Vamos ver. Do Estadão, Moraes vai ao jogo do Corinthians, sorri, acena e faz gesto obsceno em dia de sanção dos Estados Unidos. Moraes no estádio, horas após ser alvo da lei Magnitsky, uma das principais sanções aplicadas pelo governo dos Estados Unidos, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal, e está na arena, na Neoquímica Arena, assistindo ao clássico entre Corinthians e seu time do coração, Palmeiras, pelas oitavas de final, na noite dessa quarta-feira. Acompanhado da esposa, o ministro sorriu, acenou para o público, fez um gesto obsceno com o dedo médio. Algumas pessoas, inclusive, disseram que ele foi vaiado, por isso que ele meteu o dedo ali no meio, tal, enfim. Ele sorriu. Se você tampar a parte de baixo e a parte de cima, que isso é uma das coisas bem legais quando a gente faz análise, é um sorriso franco? Não, não é um sorriso franco. Você não tem nenhum elemento de sorriso nos olhos. Se você tampar aqui, ó, você vai ver que é uns olhos extremamente preocupados, né? Você não vê alegria nenhuma. E se você tampar a parte de cima, você também vê os lábios aqui muito mais com um sorriso forçado. Então, Pois é, meus amigos, então é isso. Quem manda na bagaça toda é o Ricardo Ventura e, segundo ele, a coisa não tá nada boa para seu Barroso e para seu magnistizado, magnânimo ovo que tudo vê, que daqui a pouco vai virar um ovinho de codorna. Mas a gente termina por aqui? A gente não termina por aqui porque eu ainda quero falar com você a respeito do setor pesqueiro e o tarifaço de Donald Trump contra o Brasil, porque o Brasil insiste em andar de mãos dadas com gente que pratica dentaduras pelo mundo. Eduardo Lobo, ele é presidente da Abipesca, ele falou com a Globo ontem e disse que o tarifaço dos Estados Unidos terá impacto severo e imediato. Por quê? Porque tem uma peculiaridade no setor pesqueiro. 70% do pescado brasileiro é exportado para os Estados Unidos. Ele disse que vender no mercado interno não vai resolver o problema do setor porque a produção já é voltada para o mercado americano. Por exemplo, lagosta, atum e pargo tem alto valor agregado e custo elevado de captura, o que estaria teoricamente fora do escopo de aquisição do brasileiro médio aqui no Brasil. Então vai ser uma derrocada. E se você também anda muito preocupado com o efeito que o tarifaço pode fazer contra o seu emprego, o trabalho do seu marido, a sua renda, você precisa conhecer a Escola de Negócios
do Daniel Alvarenga, que é meu amigo, youtuber também, de direita, conservador, que montou um método absolutamente inovador, onde você vai aprender a partir do zero a transformar as suas horas que você fica ali rolando a tela na internet em dinheiro. Inclusive pode transformar esse dinheiro em dólar, sem precisar falar inglês, sem precisar sair do país, e você pode trabalhar a partir do seu computador, do seu notebook ou do seu celular. São muitos setores que você pode implementar aí o seu talento e ingressar em diversos segmentos de trabalho. Para você ter uma ideia melhor do que se trata, basta que você clique aqui no link que está na descrição e no comentário fixado, e eu vou liberar para você 3 aulas totalmente de graça para você poder entender com maior domínio do que eu estou falando. Imagina você poder mudar aí 60%, 70% do tempo que você fica girando a telinha, o seu jovenzinho, aquele seu cunhado que está desempregado, aquela sua amiga que precisa ganhar um pouquinho mais para levar 1 litro de leite a mais para casa para os filhos. Então, imagina você conseguir transformar esse tempo de tela em dinheiro e em dólar. Hoje é possível com o advento das redes sociais, isso é possível e muito mais fácil do que você pode imaginar com o método inovador do Daniel Alvarenga, que vai ensinar isso para você do zero. Não perca tempo, porque a gente tem recebido várias notícias de muitas pessoas que já conseguiram faturar a sua graninha, como por exemplo a Cláudia, que faturou $3.000, claro que depois de algum esforço e dedicação, tá? Então faça como ela que chegou no grupo totalmente desmotivada, cheia de problemas, não estava crendo muito não, mas levou fé, se dedicou e garantiu aí um respiro financeiro. E vocês hão de convir comigo que ganhar em dólar é a proteção que você vai precisar agora nesses próximos tempos que se iniciam. Por quê? Porque a coisa aqui no Brasil, gente, escutem, não vai dar bom não. A gente vai passar por um período bem negro aí. Então se prepare, link na descrição e no comentário fixado. Ficando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento, se aprova o meu trabalho, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com e eu conto com a sua generosidade, tá bom? Beijo no coração, encontro vocês com os comentários. Brilhem, Magnifique. Alegres cidadãos, moradores do Magnificão. Beijo.